motivos aqui para você escolher a carreira de procuradorias, tá? Ó, motivo número 1, quem gosta de advogar, tá? Esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi a carreira da advocacia privada. Desculpa. Esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi a carreira da advocacia pública. Exatamente por isso. Eu escolhi, quando eu decidi qual carreira eu queria, eu decidi advocacia pública justamente porque eu gostava de advogar. Eu gostava de advogar, gosto até hoje, né? Mas eu não queria a instabilidade da advocacia privada. Não queria conviver com aquilo, não queria lidar com aquilo. Eu queria segurança e estabilidade do serviço público, mas eu gostava de advogar. E isso eu identifiquei, né, nos estágios que eu fiz durante a faculdade, tá? Primeiro no serviço de assistência jurídica gratuita ali da faculdade, né, o famoso SAJU, que é uma espécie, né, de defensoria pública. E depois, num estágio, eu fiz apenas 2 estágios, tá? Logo em seguida, eu passei no primeiro concurso que eu fiz ainda durante a faculdade, que foi o concurso do Banco do Brasil. Então, ainda durante a faculdade, eu fui chamada no concurso. Então, eu só fiz 2 estágios, né? Além do SAJU, fiz 2 estágios. Né? E o segundo estágio que eu fiz, ele era no setor jurídico da Caixa Federal, tá? E aí eu identifiquei que eu realmente gostava de advogar, tá? E, né, coincidência ou não, mas enfim, eu acabei sendo advogada de banco, não da Caixa, mas do Banco do Brasil por 4 anos, tá? E isso foi muito legal, porque quando eu identifiquei que era aquilo que eu queria fazer, que eu gostava de defender uma tese, de criar, construir uma tese de defesa, né, com relação ao assunto, né, de montar argumentos, de construir aquela petição e tal, né, eu identifiquei que eu gostava, né, de advogar, mas eu queria estabilidade. E aí eu fui atrás, né, e conheci a carreira da advocacia pública e por isso eu decidi. Muitas pessoas também decidem por isso e também por aquele outro critério, por eliminação, por querer uma carreira jurídica, mas não querer atuar na área criminal. Procuradoria é o lugar para você, tá? Na maioria, tá? Se não me engano, apenas 4 procuradorias estaduais não permitem a advocacia privada, tá? Todas as outras permitem. Eu acho que as que não permitem são, com certeza, Rio Grande do Sul, São Paulo, e acho que as outras 2 são Santa Catarina e Paraná, tá? Fora isso, todas as outras pode advogar, além de ser procurador de Estado, nas procuradorias estaduais, tá? Além de você ser procurador de Estado, você ainda pode advogar privadamente. Você pode ainda exercer advocacia privada, se você tiver tempo, né? Porque eu vou te contar, não é que sobra tempo, não, mas tudo bem. Tá? As votações nas procuradorias, né? As votações das procuradorias estaduais, geralmente, a grande parte das procuradorias é só na capital, algumas procuradorias do Nordeste é só na capital que tem lotação, e algumas outras têm em locais, né? Em regionais, né, em cidades menores no interior, quer dizer, em cidades do interior, mas não pequenas cidades. Não é toda cidade que vai ter aí uma regional de procuradoria, tá? Geralmente são as cidades maiores do interior do estado, tá? Em geral, as procuradorias não exigem comprovação de prática jurídica, tá? Então, é um bom concurso aí para quem está saindo da faculdade, para quem ainda não tem tempo de prática forense, tá? A maioria não exige, algumas exigem, tá, pessoal? Mas a maioria das procuradorias estaduais ainda não exigem, tá? E das municipais também. São raríssimas as procuradorias municipais que exigem comprovação de atividade jurídica, tá? E claro, né, a remuneração tão boa quanto as demais carreiras jurídicas, e além disso tem a questão dos honorários, que foi garantido aí com o novo CPC de 2015, graças a Deus está sendo pago, e realmente é uma vantagem aí que no final do mês é bem legal. Tá? Motivos para você escolher a carreira da magistratura. Bom, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, mas é interessante que você reflita sobre. Ainda hoje eu estava ouvindo uma entrevista na rádio do ex-ministro do STF, né? Acho que era ministro Aires Brito. Enfim, não me lembro agora qual que era, mas acho que era. Não, era o Marco Aurélio, tá? E aí ele estava falando assim, quando você decide, ele fala daquele jeito, né? Quando você decide que vai, né, ser juiz, né, que você vai exercer magistratura, você casa com a magistratura. E isso tem seu fundo de verdade,
tá? Eu me lembro que quando eu comecei a advogar no banco, né, lá em Cuiabá, o meu supervisor, ele falou assim: esses juízes aí vão para farra, esses juízes novinhos vão para farra aí, não sabe exatamente o que é a magistratura. O do cara se torna juiz é praticamente um sacerdócio, né? E eu achei aquilo assim forte, né? A pessoa deixa de ter vida porque virou juiz. A questão é que na magistratura você vai ter um status de autoridade, você vai ser autoridade na cidade, né? Principalmente você vai começar em cidade pequena, né? Então, assim, onde você for, todo mundo vai saber que que a juíza estava lá naquele lugar, tá? Então, você vai ter esse status de autoridade, você realmente vai ter que saber lidar com isso, tá? É uma carreira ideal para quem tem muita vontade de fazer justiça, quem tem um senso de justiça muito grande, tá? Também é uma carreira ideal para quem não tem problemas com tomada de decisão, tá? Preste muita atenção. Se você é uma pessoa muito indecisa, você será eternamente infeliz fazendo concurso para a magistratura, né? Exercendo o cargo de juiz, que você vai ter que decidir a vida de todo mundo, né? E muitas vezes sob pressão, né? Da sua decisão, às vezes depende a vida, a morte de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa. Então, realmente, você tem que pensar sobre isso, se é isso que você quer para você, tá? E também aqui um outro motivo é a questão da relevância na comunidade, né? Você vai ter uma autoridade, né? E que você saiba usar dessa influência para o bem, né, da comunidade.